Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estaremos fazendo exposição desta carta. Começamos semana passada nós falamos sobre a verdadeira identidade da igreja, apenas no versículo 1, e pegamos também a história da fundação dessa igreja por Paulo em Tessalônica, no capítulo 17 de Atos, de 1 a 9, fizemos também uma retrospectiva da história desta igreja e da plantação desta igreja. E então só lemos o versículo 1. E hoje nós iremos ler o versículo 2 até o versículo 5. E hoje nós iremos falar sobre a verdadeira fé, ou a fé verdadeira. Eu convido os irmãos a abrir esse texto comigo. E convido vocês também a se colocarem em pé mais uma vez. Convido você que está em casa acompanhando a transmissão a compartilhar esse link com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas e tocadas pela palavra de Deus. Vamos ler juntos essa passagem. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, ilumine os nossos olhos. Sabemos, ó Deus, que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora rogamos ao Senhor que o Senhor nos ilumine os olhos, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra e que a Tua palavra possa transformar os nossos corações, que a Tua palavra possa santificar as nossas vidas, que a Tua palavra possa despertar as nossas consciências, ó Deus, para que possamos Te servir melhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Encha os nossos corações com Teu Santo Espírito, para que possamos ter a graça, o poder, o dinamismo de viver o Evangelho do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Uma das grandes perguntas da vida cristã é: como nós podemos reconhecer uma fé verdadeira? E essa pergunta não é apenas teológica, mas é uma pergunta também pastoral. Muitos crentes perguntam: como posso ter certeza se a minha fé é real, se a minha fé é verdadeira? Ou ainda, como podemos discernir uma igreja genuinamente transformada pela palavra de Deus? Como eu posso conhecer uma igreja saudável, uma igreja firme na fé? Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala a uma igreja jovem, uma igreja recém-plantada, recém-convertida, vivendo em meio a perseguições e pressões culturais, muitas perseguições contra a igreja. Mesmo assim, Paulo inicia sua carta com ações de graças a Deus por aquela igreja, por aquele povo. Os Tessalonicenses haviam abandonado os ídolos e agora o próprio conteúdo da carta reflete essa transformação. Este povo abandonou os ídolos e passa a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo, Silas e Timóteo, eles expressam a gratidão a Deus, uma gratidão profunda, porque eles veem as evidências, as marcas de uma verdadeira igreja. Eles estão vendo ali uma graça, né, na vida da igreja que transformou a vida daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo, ele não está elogiando apenas os sentimentos religiosos daquele povo, mas os frutos, né, espirituais visíveis na conduta e na história desta nova igreja. Ele percebe sinais claros da obra de Deus na vida deles. E esse texto então nos ensina que a verdadeira fé, ela deixa marcas visíveis na vida do cristão e da igreja. As marcas podem ser percebidas, são notáveis. E essa passagem é um testemunho poderoso da força transformadora do Evangelho na vida desses irmãos em Tessalônica.
Então, essa passagem nos mostra que o cristianismo, meus irmãos, não é apenas um sistema de ideias, mas uma vida transformada pelo poder de Deus. Cristo é que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda as nossas famílias, muda a vida dos nossos filhos. E a grande ideia dessa passagem é que a fé genuína, ela produz evidências espirituais claras, frutos na vida, certeza da eleição e o poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Não é a ciência, não é a política, não é a educação, mas é Cristo. E neste texto, Paulo, ele apresenta então 3 evidências de uma fé autêntica que estavam presentes na vida da igreja de Tessalônica. E a primeira evidência aqui é que a fé verdadeira produz frutos espirituais. E Paulo começa dizendo o seguinte no verso 2. Vai aparecer aí na tela, vamos ler comigo? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Veja que a gratidão do apóstolo Paulo não é uma gratidão superficial, mas profunda, real. Ele agradece continuamente, damos sempre graças. O verbo indica que é algo constante, algo habitual. Isto mostra, meus irmãos, algo importante. Líderes se alegram quando veem as evidências na vida de um crente, na vida de um povo, na vida de uma igreja, as evidências da graça de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo constantemente lembravam daquela igreja diante de Deus, em oração. Em oração eles oravam sempre pela vida desses irmãos. E Paulo, ele menciona 3 frutos específicos aqui, que estavam presentes na vida dessa igreja. Primeiro, uma fé ativa. Segundo, um amor dedicado, um amor abnegado. E em terceiro lugar, uma firmeza na esperança. Veja isso no verso 3, vai aparecer também na tela, vamos ler comigo? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas 3 virtudes, meus irmãos, aparecem várias vezes nas cartas de Paulo. Fé, amor e esperança. Mas aqui, cada uma delas está ligada a uma ação concreta. Uma obra resultante da fé. O texto fala assim, da operosidade da vossa fé. Uma fé ativa, uma fé real, uma fé operosa. A verdadeira fé, meus irmãos, nunca é passiva. Ela produz obras. A fé bíblica nunca é apenas teórica. Não está apenas no mundo das ideias, mas na vida prática, no dia a dia, na família, na igreja, na escola, na faculdade, na empresa, na rua, na praça. Essa fé, ela produz ação. Tiago ensina a mesma verdade. Ele chega a dizer, a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta em atitudes, em escolhas e transformação de vida. E os Tessalonicenses demonstraram a sua fé através de ações concretas. Eles estavam propagando o evangelho, mesmo sob perseguição, mesmo sendo perseguidos. Jason, ele foi arrastado da sua casa, porque ele acolheu Paulo e Silas dentro da sua casa. Mas mesmo assim, ele continuou servindo a Cristo, apesar da perseguição, apesar de ser arrastado, apesar de ter pagado uma fiança para não ficar preso e responder o processo em liberdade. Nós podemos ver, meus irmãos, que uma igreja saudável é como uma árvore saudável. Nós não vamos colar frutos nela. Se a árvore estiver viva, os frutos surgirão naturalmente. Assim também a fé é verdadeira. Quando a igreja é saudável, vai produzir frutos naturalmente. Quando a gente tem um coração avivado pela graça de Deus, transformado por Cristo Jesus, a gente vai produzir frutos para Deus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. E a nossa vida está enraizada em Cristo. E nós podemos ver alguns exemplos, meus irmãos, dessa fé verdadeira.
Quando membros visitam enfermos e idosos, dedicando tempo para orar com eles e encorajá-los, isso é fruto de uma fé viva. Quando irmãos ajudam famílias necessitadas, levando alimento, apoio em momentos difíceis, isso é fruto do Evangelho operando em seus corações. Quando pessoas se dispõem a servir os ministérios da igreja, ensinando na escola dominical, ensinando crianças, recebendo visitantes, limpando o templo, organizando atividade, isso também revela a operosidade da nossa fé. Quando alguém decide perdoar um irmão, mesmo depois de ter sido profundamente ferido, ele está, tendo um fruto da graça de Deus, porque a nossa natureza é não perdoar, a nossa natureza é revidar, é pagar o mal com o mal. Mas quando o Evangelho entra na vida da gente, a gente libera perdão, a gente quer reconciliar, a gente quer criar pontes da reconciliação. Quando a igreja se envolve em evangelização e missões, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus e testemunhando de Cristo, isso também é fruto de uma fé verdadeira. Porque quem nasceu de novo, quem recebeu a fé verdadeira no coração, quem recebeu a graça de Deus, quer compartilhar esta fé com outras pessoas. Mas nós podemos ver, em segundo lugar, aqui nesse versículo 3, o esforço motivado pelo amor. Fala da fé operosa, mas fala também do amor abnegado, da abnegação do vosso amor. E a palavra usada aqui transmite a ideia de um trabalho intenso, de labor, de esforço, de dedicação. O amor cristão não é apenas uma emoção. Ele se expressa em serviço, em trabalho, em dedicação. No Novo Testamento, a palavra usada para amor é ágape, que descreve um amor sacrificial, comprometido, prático. E este amor se revela como? Revela-se em serviço ao próximo, em dedicação. O amor levou aqueles cristãos a suportarem dificuldades, servirem uns aos outros, permanecerem fiéis a Cristo. O reformador João Calvino, ele escreveu o seguinte, que a fé descansa em Deus e o amor serve ao próximo. Este amor abnegado, este amor sacrificial, este amor verdadeiro. E quando alguém experimenta o amor de Deus, este amor transborda para outros. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, este amor que foi derramado no nosso coração, ele passa a transbordar. Paulo não fala apenas de amor, mas ele fala de amor abnegado. O amor cristão exige esforço. Amar de verdade envolve sacrifício, dedicação e muitas vezes sofrimento. E na igreja primitiva, isso era muito evidente, porque muitos cristãos haviam perdido bens. Algumas pessoas convertiam e perdiam o emprego, por causa da perseguição. Famílias tinham que mudar de cidade por causa da perseguição, e buscar segurança em outro lugar, para não morrer por causa da sua fé. E muitos eram então refugiados ou perseguidos, e isso criou inúmeras oportunidades para servir. A igreja cuidando um do outro, orando pelo outro, levando as cargas uns dos outros, chorando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Então o amor deles não era apenas um sentimento, o amor era uma ação, de levar as cargas uns dos outros. Imagina uma mãe, meu irmão, uma mãe cuidando do filho doente, passando a noite, medicando, medindo a temperatura corporal, e ela perde sono, e ela se cansa, mas ela continua cuidando. Por que a mãe faz isso? Porque ama, porque quer o melhor do seu filho, quer a saúde do seu filho. O verdadeiro amor, meus irmãos, sempre se traduz em serviço sacrificial. Assim também é na igreja. Quando o Evangelho transforma os nossos corações, transforma uma igreja, as pessoas cuidam umas das outras. Nós passamos a nos importar uns com os outros. Nós levamos as cargas uns dos outros. Nós passamos a servir com alegria e não com murmuração. Nós passamos a ajudar os necessitados
como fez ali o bom samaritano que desceu do seu animal, olhou para as feridas daquele homem, aplicou óleo e vinho, com todas as forças do seu corpo, colocou sobre o animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, deixou 2 denários e disse: se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. O amor cristão não é apenas falado, mas é vivido. É um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor verdadeiro. Mas nós podemos ver aí nesse versículo 3, a firmeza inspirada pela esperança. O versículo fala assim: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, firmeza da vossa esperança. E a palavra firmeza aqui carrega a ideia de resistência sob pressão. A igreja de Tessalônica enfrentava perseguição. E mesmo assim, eles permaneciam firmes. Por quê? Porque tinham esperança. Uma esperança além desta vida. Uma esperança em Cristo Jesus. Não uma esperança infundada, vaga, mas uma esperança em Jesus. Como nós cantamos o hino aqui, 93, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eles aguardavam a volta de Jesus. Eles sabiam que Jesus voltaria e que a vitória final pertence a Ele. Nós vivemos num mundo caído, num mundo mau, onde a gente vê, por exemplo, a cúpula do judiciário envolvida em corrupção do Banco Master. Mesmo que não dê nada, ou a CPI, ou o julgamento desses ministros, nós sabemos que nós teremos um juiz justo voltando para julgar a nossa causa, para guardar o seu povo e nos conceder a vitória final. E naquele dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A esperança cristã, meus irmãos, não é otimismo humano, a esperança cristã não é confissão positiva, a esperança cristã não é fé na fé, a esperança cristã não é salto no escuro. A fé não é salto no escuro, é a fé em Cristo. A esperança cristã é a certeza da volta de Jesus, saber que Ele vai voltar. Por isso a nossa esperança está em Cristo. E esses eram sinais claros da obra de Deus na vida do seu povo. Uma fé operosa, um amor abnegado e a firmeza na fé em Cristo Jesus. Por isso nós devemos perguntar a nós mesmos: a nossa esperança está firmada em Cristo ou nas circunstâncias? Quando enfrentamos dificuldade, nós permanecemos firmes? Você enfrenta as lutas na sua casa, na sua família, na igreja, na sociedade, no seu trabalho, na empresa, na escola, na faculdade, na rua. Onde você coloca a sua fé? Você permanece firme, apesar das lutas, das perseguições, das incompreensões, das lágrimas? Estamos vivendo com os olhos voltados para a eternidade, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? É assim que nós devemos viver, porque a verdadeira fé, meus irmãos, produz perseverança. Produz perseverança. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente. Por isso nós devemos olhar para Jesus, porque a fé verdadeira produz perseverança. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a fé verdadeira confirma a eleição de Deus. Veja o que diz o verso 4. Paulo declara o seguinte: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós somos raça eleita, povo escolhido por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. E essa é uma afirmação, meus irmãos, profundamente teológica. Paulo aqui fala da doutrina da eleição. E ele afirma que aqueles cristãos eram escolhidos de Deus. Deus os escolheu. Não tem jeito de ser crente se Deus não nos escolher. Jesus disse para os seus discípulos: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Mas aqui surge uma pergunta importante: como Paulo sabia disso? Ele não viu o decreto eterno de Deus, mas ele observou os frutos da graça de Deus na vida deles. Calvino explica que a eleição, embora seja um decreto eterno e invisível, ele torna-se visível através de seus frutos. Quando a gente vê os frutos, e ele escreve o seguinte: a eleição de Deus, que em si mesma está oculta, manifesta-se por suas marcas quando Deus reúne suas ovelhas ao seu rebanho. Então nós temos as marcas. Os eleitos de Deus têm as marcas de Deus. Ou seja, nós vemos a eleição quando vemos o evangelho transformando vidas, quando vidas são transformadas. A eleição eterna se manifesta na transformação de vidas, corações transformados. E quando nós vemos a fé, o amor, a esperança florescemos, nós vemos então os sinais da graça divina. Por isso Paulo diz: reconhecendo vocês como irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então a eleição, meus irmãos, é eterna. Paulo chega a dizer isso em Efésios 1:4, que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Onde você estava antes da fundação do mundo? Antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, você estava no plano eterno de Deus. E no tempo e no espaço, Deus te chamou para ser dele, para ser crente, e te salvou em Cristo Jesus por meio da pregação do evangelho. A salvação começa no coração eterno de Deus, no plano eterno de Deus. Isso não é resultado do mérito humano, mas é da graça de Deus. E a eleição se manifesta na vida. Embora a eleição seja eterna, ela se torna visível na história. E ele entrou na história da nossa existência. Então a eleição, ela produz o quê? Fé, produz santidade, produz perseverança e transformação de vida. E Paulo vê esses sinais da graça de Deus na vida dessa igreja aqui em Tessalônica. Uma fé ativa, um amor abnegado, uma firmeza de fé em Cristo Jesus. E a eleição, meus irmãos, não produz arrogância, mas gratidão. Deus nos escolheu não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Porque Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E que Cristo morreu pela sua igreja, morreu pelo seu povo, para nos comprar com o seu próprio sangue. Todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Cristo nos salvou. Cristo nos comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E quando nós entendemos a eleição corretamente, meus irmãos, ela não gera orgulho, ela gera humildade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: a doutrina da eleição humilha o pecador e exalta a graça de Deus. É a graça de Deus. Se fomos escolhidos, nós fomos escolhidos pela graça de Deus, não porque somos bons, mas porque Deus é bom e Ele nos comprou pelo sangue de Jesus. Mas em último lugar, meus irmãos, a fé verdadeira nasce do poder do Evangelho. Veja o que diz o verso 5, vamos ler esse verso 5 juntos? Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aqui, meus irmãos, nós encontramos o quê? A origem da verdadeira fé. O Evangelho não é apenas um discurso. Por isso Paulo diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, no discurso. Muitas filosofias circulavam pelo mundo antigo daquele tempo, filósofos itinerantes. Nós tínhamos lá os filósofos epicureus, os estoicos, e eles viajavam ensinando as suas ideias, como diz Platão, né? O mundo das ideias. Mas o Evangelho não é apenas filosofia, o Evangelho é poder de Deus.
Por isso Paulo chega a dizer aos romanos: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Ah, meus irmãos, o evangelho opera pelo Espírito Santo. Paulo chega a dizer: mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Quando Paulo pregava, não era apenas um discurso humano, era o Espírito Santo atuando nos corações, operando nos corações, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A pregação sem ação do Espírito Santo não salva ninguém, não transforma corações. Mas o Evangelho transformava corações pelo poder do Espírito Santo. E ele continua fazendo isso. Nós podemos perceber aqui que o Evangelho quebrava a idolatria desses irmãos aqui que estavam vivendo na Macedônia. Veja o que diz o verso 9 aqui, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eles eram idólatras e passaram a adorar o Cristo vivo, e a adorar o Deus vivo. Veja o que diz o texto: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu me lembro, quando era evangelista em Taubinho, eu conheci um homem que ele era devoto a Santa Luzia, e eu preguei o evangelho para ele, e mostrei para ele que aquilo era um ídolo, que tinha boca e não falava, que tinha olhos e não viu, que tinha mãos e não palpavam, que tinha pés, mas não andavam. E ele então, lendo a palavra, e ele se converteu. E ele quebrou aquela imagem de escultura. E passou a servir a Cristo. O Evangelho nos tira da idolatria. O Evangelho quebra os ídolos do nosso coração, para que possamos ter no altar do nosso coração o Cristo vivo, o Deus vivo. Louvado seja Deus. O Evangelho, meus irmãos, gera convicção. Paulo pregava com plena convicção. O texto diz: e em plena convicção. E essa convicção vinha da ação do Espírito Santo. O Evangelho não é pregado com dúvida, ele é anunciado com certeza. É como uma dinamite espiritual. Meu pai já mexeu com lavra, né? Então, às vezes, ele estourava as rochas, né? Rocha de cristal para abrir, né, o túnel. E Paulo mesmo descreve o Evangelho como uma força capaz de derrubar ídolos e reconstruir vidas. Diferente da dinamite física que apenas destrói, o Evangelho destrói o pecado, mas constrói novas vidas em Cristo Jesus. A palavra lá em grego é dinamite, é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus para destruir o pecado, para destruir aquilo que nos impede de aproximar de Deus. E o Evangelho reconstrói vidas. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O texto também destaca que a vida dos pregadores confirmava a mensagem que anunciavam. Paulo diz o seguinte: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então a vida dos mensageiros dava credibilidade à mensagem. Pastor Hernandes, ele tem um livro que fala assim: a vida do ministro é a vida, né, do seu ministério. Então Paulo mostra aqui que ele tinha um procedimento santo, ilibado, que confirmava a sua mensagem. Isso nos lembra, meus irmãos, que o testemunho cristão envolve palavra e vida. Não é apenas teoria, mas é vida no altar. Conta-se que o missionário, certa vez, ele chegou numa tribo indígena, começou a evangelizar, mas eles, né, não pareciam prestar atenção na vida desse missionário, na mensagem dele. A mensagem dele não o atraía. E um deles, então, chega a dizer: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, não basta apenas pregar o Evangelho, precisa viver o Evangelho. A nossa vida sempre comunica algo. E isso, meus irmãos, nos desafia a refletir. A nossa vida confirma a nossa mensagem? A nossa vida reflete o amor de Cristo, a graça de Jesus, a vida de Jesus?
Concluindo, a igreja de Tessalônica nasceu em um ambiente difícil, hostil, cercado por idolatria e perseguição. Mesmo assim, ela se tornou um exemplo de fé para muitos. E por quê? Porque o evangelho havia produzido frutos visíveis naquela igreja. Paulo agradece a Deus porque viu naquela igreja a fé que produz obras. Não apenas uma fé teórica, uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé ativa, uma fé operosa. Amor que se expressa em serviço e esperança que gera perseverança. Essas são as marcas de uma igreja, meus irmãos, verdadeiramente transformada. E essas marcas continuam sendo necessárias hoje. Nós precisamos de uma fé operosa, nós precisamos de um amor abnegado e de uma esperança viva, uma esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja saudável não é definida por programas ou por estrutura, ela é definida pela evidência da obra de Deus na vida do seu povo. Significa que Deus está agindo em nós, significa que nós estamos produzindo frutos visíveis. Como viveremos? Esse texto nos chama a examinar a nossa própria fé. E aqui eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, examine os frutos da sua fé. Pergunte a si mesmo. Converse com o seu próprio coração. Fale com Deus. E pergunte, minha fé produz obras? A minha fé é ativa? A minha fé é operosa? O meu amor gera serviço? Eu quero servir a Cristo com os meus dons, com os meus talentos na obra de Deus? A minha esperança sustenta a minha perseverança? A fé verdadeira, meus irmãos, sempre produz transformação. Que nós possamos ter esses frutos na nossa vida. Imagine alguém dizendo que nasceu de novo, mas continua vivendo exatamente como era antes, sem mudança, sem testemunho, sem arrependimento, sem desejo por Deus, sem sede de Deus, sem leitura da Bíblia. Isso seria como alguém afirmar, estou curado de uma doença grave, mas ele vai ao médico, os sintomas estão lá. O problema continua lá. É sinal que ele não foi curado. A verdadeira fé, meus irmãos, sempre deixa marcas. Marcas que mostram os frutos de uma nova vida em Cristo Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, vive com gratidão pela graça de Deus. Agradeça a Deus. Se somos salvos, é pela graça soberana de Deus. Isso deve gerar o que em nós? Deve gerar humildade. Deve gerar gratidão, deve gerar adoração. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para bendizer o Senhor. Você nasceu para cantar louvores a Deus. E a nossa salvação começa no coração eterno de Deus, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E na história, Ele entrou no seu coração e mudou o seu coração. Você ouviu o Evangelho entrou na sua casa, o Evangelho entrou no seu coração e mudou a sua história. Somos salvos pela graça de Deus. Como viveremos? Em terceiro e último lugar, confie no poder do Evangelho. Prega o Evangelho. Não é a política que muda a história de uma nação, não é a educação, que é a salvação da nação, mas o Evangelho de Jesus. Só existe uma pessoa que pode mudar a nação, Jesus. É por isso que nós devemos orar pelo avanço do reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se a Suprema Corte está lameada do jeito que está, meus irmãos, só Evangelho para mudar as estruturas, só Evangelho para mudar os corações, só Evangelho para mudar as famílias, só Evangelho. O Evangelho ainda transforma vidas hoje. Ele continua quebrando idolatrias. Só Ele pode tirar o homem de correr atrás dos seus ídolos. Só Ele pode restaurar corações. Só Ele pode salvar pecadores. Por isso, nós devemos pregar com confiança. Porque o Evangelho não é apenas palavra, o Evangelho é poder de Deus. Segundo Martin Jones, a pregação é a lógica pegando fogo. É a teologia em chamas. Nós devemos orar a Deus para que a nossa pregação seja poderosa para alcançar corações, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. E que Deus nos conceda uma fé genuína, viva, frutífera
e perseverante para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar.